Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de edição de vídeo. Como sempre, trazendo o remember, da nossa aula anterior, um resuminho. Na aula passada a gente falou do conceito de signo, significante e significado. Foi uma aula bem legal, eu pelo menos gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. Então, relembrando, signo é a representação mental de uma coisa. Então, foi como eu falei, quando a gente fala, por exemplo, gato ou garrafinha, automaticamente vem a imagem da representação, do objeto que eu falei. Então, isso é um signo. A grosso modo, significante é o que entendemos como a imagem acústica e o significado trata-se do conceito, conteúdo daquilo que se imagina. Juntos e só juntos eles formam um signo. Então, para um signo ser um signo, ele tem que ter o significante, que eu sempre falo que é basicamente o nome da coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, garrafa, a gente está ouvindo garrafa e automaticamente a gente lembra, da imagem dela. Ou se a gente vê escrito garrafa, também automaticamente a gente lembra da imagem de uma garrafa, tá? E o significado é o significado, da coisa ou objeto, O exemplo, a garrafa, a gente sabe que a garrafa, é um recipiente para guardar líquidos. Ou se eu falar garrafinha d'água, você vai pensar em uma garrafa de água, pode ser aquela PET, de plástico, ou uma garrafinha, igual uma garrafinha de vidro. Então, quando fala de garrafa, garrafa d'água, eu lembro das características da minha garrafa, tá? Por exemplo. E aí, foi como eu falei, eles não se separam, a gente explica signo, significante e significado de forma separada para ficar fácil de entender, mas eles não se desassociam, eles não se separam, tá bom? E vimos também sobre a linguística, que linguística é a área do estudo científico da linguagem, tá? Também não vou me adentrar muito, porque senão fica mais resumo da aula do que a aula em si. E a aula de hoje também é super bacana, mas foi só para dar um remember, tá? E continuamos no módulo Gestão de Conteúdos para Mídias Sociais, mas hoje nós vamos falar sobre a comunicação de massa, tá? Ela é super legal, ela lembra um pouquinho até mesmo a teoria da comunicação, Então, comunicação de massa se dá pela disseminação de informações pela mídia. Então, basicamente, tá? A comunicação de massa é isso, as informações que são transmitidas pela mídia, tá? Como os diferentes órgãos e empresas de comunicação mediam o diálogo entre as pessoas. São denominados de meio de comunicação, a comunicação de massa tem a particularidade de atingir grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. Então, quando a mídia fala com a gente, então vamos supor a televisão, que é um meio de comunicação que basicamente todo mundo conhece, Então, vamos supor uma propaganda, Uma propaganda de algo famoso, Por exemplo, vira e mexe tem a Coca-Cola, dos bancos, Caixa, Bradesco, são, como eu já falei em outras aulas, comerciais bonitos, bem elaborados, Aquele comercial quer te comunicar, quer fazer alguma coisa, quer, de certa forma, conversar com você, Quer expor a marca para vocês. E aí, a gente, no geral, eles fazem basicamente um vídeo, um comercial, coloca ali na mídia, na televisão, e várias pessoas, de forma simultânea, assistem, tá? Ainda nos meios de comunicação, são veículos que propagam informações sobre diversos temas do mundo, como artes, culinária e religião. Então, não é só também os comerciais, eu dei o exemplo do comercial, que é um exemplo bem cotidiano nosso, mas pode ser a propagação de várias informações, arte, culinária, religião, entre muitas outras, tá? Para a sociedade, no processo comunicacional, cada veículo apresenta uma linguagem específica na propagação dessas informações. Então, relembrando, na aula passada eu falei da linguagem, que existem várias linguagens específicas, dei até a exemplificação da linguagem do teatro, do cinema, da foto, filmagem. Então, os meios de comunicação usam as suas linguagens específicas, então, de acordo com cada tema, cada assunto, se é um comercial, vai ter aquele assunto específico, falando naquela linguagem específica, tá? Até relembrando o exemplo que eu dei, da linguagem do teatro, geralmente quando uma pessoa vai se apresentar, um colega fala quebre a perna. Isso significa boa sorte na linguagem do teatro, relembrando, na linguagem do teatro, não fale para um amigo quebre a perna em vez de desejar boa sorte antes de uma prova, por exemplo, tá? É uma linguagem específica do teatro, E aí os meios de comunicação têm também as suas linguagens específicas e aí elas utilizam
desses meios para se comunicar, para conversar com a massa, com o povo, tá? Os meios de comunicação são classificados da seguinte forma. Então, nós temos nessas classificações a linguagem escrita, são os jornais, revistas e os livros. Linguagem sonora, né, que são os programas de rádio e o telefone. Então, essas se caracterizam por ser linguagens sonoras. A linguagem audiovisual, que são os programas de televisão e cinema. Né? Eu acho que todos são bem intuitivos, né? E linguagem multimídia, são os veículos de comunicação mais modernos, que agrupam texto, som, foto e vídeo. Então, né, é um aglomerado, né, a multimídia. Né, todos são bem intuitivos, né, escrita, sonora, audiovisual e linguagem multimídia, que aí já abrange de tudo um pouco, né, como a tecnologia evoluiu bastante, a gente consegue ter essa multimídia, né, o som, a foto, né, por exemplo, o WhatsApp, a gente consegue, né, fazer uma chamada de vídeo que a gente consegue ouvir, ver, a gente consegue mandar foto e tudo mais, tá? Evolução dos meios, né, de comunicação. Ao longo dos anos, os meios de comunicação passaram por profundas mudanças que tornaram-se cada vez mais velozes na propagação das informações. E isso foi mediante ao desenvolvimento científico e tecnológico que começou na era da história contemporânea. Também na aula de artes a gente viu um pouquinho sobre isso, né? E a gente sempre fala muito de tecnologia e evolução. Então, a evolução humana, no geral, está extremamente ligada à tecnologia. Não só o mundo que a gente tem hoje de Twitter, Instagram, Facebook, né, só esse tipo de tecnologia, mas avançou, né, em vários segmentos, então faz total diferença, né, para ciências, para os estudos científicos, para os nossos estudos mesmos, né, hoje em dia, né, como eu sempre falo, a gente tem internet, que é ampla, vasta, cheia de conhecimento, é só dar um clique ali no Google que a gente tem todo o conhecimento que a gente quiser e precisar, basicamente na palma da nossa mão, tá? Então, os meios de comunicação evoluíram de uma forma grandiosa e, né, a tecnologia está ligada a muito dos conteúdos que eu trago aqui nas aulas, tá? Tornando-se cada vez mais modernas, os meios de comunicação também acompanharam os avanços. Desde então, a distância geográfica foram minimizadas e a notícia passou a ser transmitida com mais velocidade. Então, né, um cenário que está acontecendo atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, né, a guerra que está tendo. Talvez, se fosse há muito tempo atrás, seria uma informação que o Brasil fosse demorar a ficar sabendo. Talvez não porque é guerra, né, mas acontecimentos que tem, né, ao redor do mundo acontecem, né, por exemplo, em algum lugar na Europa aconteceu algum desastre natural, né, de causa natural. No jornal à tarde vai estar passando o que aconteceu, né, em outro país. E antigamente essas informações demoravam muito para passar. E não falando somente, né, de notícias, claro que também é extremamente rápido, a gente vê um monte de coisa, né, acontece em algum lugar do mundo, alguma coisa a gente já vê no Instagram, no Facebook, alguém comentando sobre no Twitter, é muito rápido, mas também minimizou as distâncias geográficas, né, por exemplo, a gente consegue conversar com uma pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, né, se tem algum parente, por exemplo, em Portugal, que está morando lá em Portugal, a gente pega no nosso WhatsApp, faz uma chamadinha de vídeo, a gente conversa e consegue ver a pessoa como se ela, né, estivesse do lado. Né? Às vezes a gente entra em contato, faz uma chamada de vídeo com uma pessoa que está na mesma casa que a gente, só que em outro cômodo, por exemplo. Né? Então, diminuiu a distância, independente de qual seja a distância. Tá? Mas esse processo não ocorreu do dia para a noite. Houve um longo processo na evolução dos meios de comunicação. Então, né, a gente conta aqui da evolução de tudo, né, que a gente traz. A evolução parece que foi extremamente rápido, mas tudo demandou tempo, estudo e foi evoluindo de forma gradativa. Começando, né, por um dos meios de comunicação, nós temos a carta. Né, não é algo tão comum hoje em dia, né, eu escrever uma carta para alguém, até porque hoje em dia a gente tem o WhatsApp, então é extremamente rápido. Mas antigamente não existia WhatsApp, não existia SMS, nem Instagram, nem Facebook, nem, né, as salinhas de bate-papo para a gente conversar com alguém, então era só por meio de carta. Entre os gêneros textuais, a carta é o meio de comunicação mais antigo do mundo. Então, né, não é da minha época, porque eu sou jovem, tá? Mas, bom, brincadeiras à parte, né? Um movimento literário no século XVI,
com os colonizadores portugueses que discorria sobre o novo mundo da época do descobrimento do Brasil, foi através delas que os escrivães portugueses informavam ao rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre as descobertas, conquistas e dos impactos culturais com os índios brasileiros. Então, né, antigamente não tinha um WhatsApp, né, para mandar para o rei de Portugal falando: ei, encontramos um novo país. Ei, aqui tem pessoas também, né, os índios. Aqui tem o Brasil. Não tinha essa, né, não tinha essa forma de comunicação que é o WhatsApp, que é extremamente fácil, né? Aqui eu até falo. Contudo, as cartas demandavam muito tempo para chegar, viu? O computador tá difícil. Até chegarem ao seu destino. Imagine quanto tempo levou para que a famosa carta de Pero Vaz de Caminhas, levada de navio, atravessasse o Oceano Atlântico e parasse nas mãos de Dom Manuel I. Então pensa, né? Naquela época, né, daqui para Portugal, não existia avião, então tinha que ser de navio, e a gente sabe que essa viagem é bem demorada. Já colocou a carta no navio, até chegar lá, até ter as notícias, então era demorado. O WhatsApp facilita muito a nossa vida. Até hoje a carta ainda é usada, mas com menos frequência, pois com a tecnologia existem outros meios, né, de se comunicar de maneira mais rápida. Como eu citei, o WhatsApp mesmo, né, para qualquer lugar, a gente consegue conversar com basicamente qualquer pessoa do mundo, de qualquer lugar do mundo, né, desde que a gente tenha o mesmo código, né, falando português, ou se a gente for bilíngue ou poliglota, a gente consegue conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar, né, relembrando algumas outras aulas de comunicação, código, mas também não vou me adentrar que o foco de hoje é outro, tá? Logo depois, correio, em 1840, na Inglaterra, surgiu o primeiro serviço de envio de documentos com pagamento do selo postal, né, o Penny Black. Era assim que era chamado. O correio possibilitou o envio de informações escritas com mais segurança para qualquer localidade, né? Então, o correio, hoje em dia, a gente não usa mais o correio para somente carta, né? Ainda utiliza, mas eu acho que é muito difícil alguém utilizar a carta como a gente utilizava antigamente, né? Acho que até porque hoje em dia a gente tem e-mail, né? Então, acredito que seja muito difícil, mas a gente faz a entrega de documentos e também, né, com a tecnologia, hoje em dia a gente compra muita coisa pela internet. E aí, né, claro, dependendo da onde você comprou, né, tem um transporte diferente, mas grande parte ainda é entregue pelo correio, né? Ou quando a gente quer mandar um documento, alguma coisa, a gente envia pelo correio, tá? E esse daqui também eu não preciso me adentrar muito, mas é bacana saber que antigamente não existia correio, né? Um dia não existiu. E começou a partir de 1840 na Inglaterra, que começou a surgir o correio, tá? E logo depois temos, né, o telex, também conhecido como telegrama. Não sei se vocês conhecem, né, aquele pagodinho Me Liga, Me Manda um Telegrama. Eu não imaginava que era tão antigo, né? O problema de longa espera por uma carta foi resolvido com o surgimento do telégrafo, em janeiro de 1835. Então, né, provavelmente vocês já escutaram essa música, né? Não vou cantar que eu canto mal. Me liga, me manda um telegrama, né? Uma carta de amor. E o telégrafo é de 1835, então ele é bem antigo. Eu achava que ele não era assim tão velhinho, tá? Mas ele é assim, bem velhinho. Graças a esse meio de comunicação, as informações escritas passaram a ser transmitidas a longa distância com a utilização de códigos. Então, o telégrafo utilizava por meio de códigos. E o responsável pela criação do sistema telegráfico foi um físico. Então, a gente sabe, né, como os físicos tiveram bastante impacto na evolução de várias coisas e com a comunicação não seria diferente, tá? Que aprimorou o telégrafo elétrico e passou a utilizar uma codificação específica, chamada de código Morse. Também não vou me adentrar muito, mas a partir do telégrafo a gente conseguiu ter o código Morse, né? As mensagens transmitidas por fio ou via rádio passaram por muitos testes e revolucionaram a comunicação na época. Então, naquela época, o telégrafo era algo extraordinário, era realmente incrível, né? Hoje em dia a tecnologia já avançou tanto que, né, um telégrafo não é nada comparado ao nosso WhatsApp. Em razão do sucesso do código Morse, foi construída a primeira linha telegráfica eletromagnética, que uniu as cidades de Washington e Baltimore,
Depois entendeu-se a transmissão até a cidade de Nova Jersey. Então depois estendeu, né, até a Nova Jersey, mas começou ali, né, em Baltimore e em Washington, tá? Inicialmente, as linhas telegráficas foram muito usadas nas indústrias, nos órgãos governamentais, nos serviços militares de vários países, nas estações de trem e etc. Então não era muito utilizado por pessoas comuns, né? Tempos depois passou a serem usada pelas pessoas comuns, né? Por pessoas como nós. Então tudo quando começa, né? No início de tudo acaba sendo, né, só de grandes organizações, né, do governo, serviço militar, como a coisa significa, né, e depois as pessoas começam a utilizar. As notícias estão aqui aparecendo para você ver. Tecnologia tão rápida, peço até desculpa, gente, mas é que o computador não está colaborando muito comigo hoje. Mas vamos lá. Depois do telégrafo, nós temos o telefone. Né? O desenvolvimento científico e tecnológico aceleraram ainda mais o processo de aprimoramento dos meios de comunicação, que já estavam acontecendo principalmente depois da Revolução Industrial. Então, né, a partir da Revolução Industrial, começa a surgir ali o telefone. Então, o surgimento do telefone alterou radicalmente o modo de se comunicar entre as pessoas, né, que depois, basicamente, do WhatsApp, né, o telefone é um dos meios mais rápidos de se falar com alguém, né? Que você liga e você consegue falar, né, em tempo real. A gente tem a ligação do WhatsApp, mas se a pessoa está sem Wi-Fi, sem internet, sem 4G, por exemplo, a gente sabe que a ligação é um meio super efetivo de conseguir falar com alguém, tá? Então, em 1876, a criação possibilitou o diálogo e mais rapidez na transmissão de informações a longa distância. Então, né, lá também o telefone é bem antigo, né, 1876, e assim como os outros meios de comunicação, como eu citei, né, tudo se iniciava com, né, empresas, coisas maiores, e depois ia ao público, né, que eu falei comum, né, mas nós, as pessoas normais, né, quando surgiu o telefone, eram pouquíssimas pessoas que tinham, né? Mesmo quando abriu para o público comum, sem ser empresas e coisas do gênero, né? Eram poucas pessoas que tinham, porque ele tinha um custo também muito alto, então só quem era muito rico tinha um telefone. Hoje em dia, né, com a tecnologia, qualquer um tem, né, um telefone ou um smartphone, nem que seja muito simples, mas hoje em dia é muito mais fácil de ter um telefone, uma linha telefônica ou um smartphone mesmo, tá? Rádio, né? 30 anos depois da invenção do aparelho telefônico, então o rádio só foi surgir depois, iniciou-se em 1896, né, a propagação das transmissões de informações a longa distância através das ondas eletromagnéticas do rádio. Então, só depois que surgiu o rádio, né, 30 anos depois, então foi um período bem grande, né, para surgir o rádio, né, e ainda no século XIX, o rádio foi um importante meio de comunicação de massa a serviço do entretenimento da vida das pessoas, com as programações musicais e as radionovelas. Hoje em dia, eu acho que dificilmente, né, alguém escuta a rádio, né, até porque a gente tem o YouTube, né, tem vários streamings para música específico, então acho que quase ninguém usa a rádio, né? Até a maioria dos smartphones hoje em dia já não vem mais, né, com a conexão para ouvir rádio. É algo que já é um pouquinho mais, hoje em dia, né, um pouquinho mais ultrapassado, mas naquela época o rádio era algo também incrível, e principalmente no quesito de entretenimento. Então, né, nessa época do rádio ainda não existia televisão, então existiam as radionovelas, que basicamente era uma novela que você só conseguia ouvir, você não conseguia ver. Então ali tinha bastante esforço dos sonoplastas, né, que era basicamente tudo barulho. Então tinha vários instrumentos específicos para fazer, né, por exemplo, o som de um cavalo, o som de chuva, som de trovão, um bebê chorando, ou qualquer coisa que eles quisessem representar, porque as pessoas não conseguiam ver. Então eles tinham que usar muito da imaginação e da criatividade para conseguir, né, fazer que os sons representassem as coisas para as pessoas, né, conseguirem imaginar, né, porque não tinha televisão. Eu fico imaginando como era talvez complicado, né, que hoje em dia a gente está tão acostumado com a televisão colorida que demonstra tudo. Imagina, né, quando a TV quebra, que perde a imagem, a gente fica só ouvindo, para a gente é tão triste, né?
mas naquela época era uma super evolução e, e era muito bacana isso na ainda falando um pouquinho mais sobre o rádio, né? Outro destaque dos veículos radiofônicos foi sua intensa, foi sua intensa utilização durante o período de Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Então, também o rádio foi muito utilizado ali na Primeira Guerra, né? Porque era um meio rápido e fácil também de se comunicar. Anos depois, o rádio transmissão, né? Além de despertar a imaginação do público ouvinte, tornando-se um veículo portátil e ganhou o ambiente digital, que é a web rádio, né? A partir de um período teve a web rádio, que aí, né, a tecnologia foi melhorando e eles fizeram isso, mas, né, eu imagino, talvez o primeiro rádio era enorme, hoje em dia os rádios, né, conseguem ser super pequenininhos, hoje em dia a gente consegue ter, né, o rádio até mesmo no nosso celular. Então, é uma evolução muito grande, uma evolução muito significativa. Mas chegando um pouquinho mais no que é bem mais próximo, né, o que a gente está mais habituado e mais acostumado, temos a televisão, né, que foi inventada em 1925. A TV só ganhou popularidade depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então ela foi inventada ali em 1925, mas foi ficando popular depois da Segunda Guerra e acredito, né, que seja como tudo, no início devia ser super caro, só pessoas extremamente ricas que tinham, e hoje em dia acho que todo mundo teve ou tem uma TV, né? Algo que todo mundo sabe o que é, todo mundo tem ou teve em casa, né? Anteriormente, as informações eram apenas ouvidas e com a presença da televisão passaram a ser vistas, né? Que foi o que eu falei. Hoje em dia, né, se a gente tivesse que ouvir uma radionovela, para a gente talvez seria, né, muito difícil, é quase uma tortura, porque a gente está muito, né, acostumado a ver as imagens. E eu falo para vocês, né, eu sou uma pessoa visual, talvez, né, deve ser uma experiência interessante, mas eu não consigo me imaginar, né, assistir, né, ou melhor, ouvir uma novela em vez de assistir, né? Ver as cores, ver os movimentos, que é extremamente bacana. Mas a radionovela também deveria ser muito interessante porque aguçava bastante a imaginação das pessoas, né? Isso hoje em dia, né? A nossa geração, ela precisa usufruir mais do imaginário e talvez isso seria uma forma legal. Mas, né? Acho que não faria sucesso hoje em dia as radionovelas. Mas então, né? Graças aos avanços tecnológicos, podem ainda ser vistas ao vivo e com alta resolução de cores e imagens, né? Então, hoje em dia, a televisão, né, o jogo, por exemplo, a gente consegue assistir o jogo ao vivo, todo mundo consegue vibrar junto, né, com aquela definição. Hoje em dia tem câmeras incríveis que dá um zoom ali na cara do jogador, que você fica, caramba, ele está com raiva, você consegue ver, né, bem as expressões dele, e tipo, errou o gol, dá o zoom, você fica, ele também tá puto, eu também tô puto aqui. Perdão até o vocabulário, mas enfim, hoje em dia a tecnologia avançou de uma forma incrível, então a gente tem cores e imagens numa resolução maravilhosa e a gente consegue acompanhar não somente, né, o jogo de futebol, mas outras coisas também ao vivo. E isso que é muito bacana, né? A televisão, TV, que a gente chama, evoluiu muito e hoje é uma coisa que a gente não fica sem, né? Segundo os dados do levantamento de pesquisa brasileira de mídia, né, o PMB, 95% dos brasileiros ficam ligados na telinha regularmente e 74%, né, assistem os programas televisivos todos os dias. Então, quase 100%, né, dos brasileiros estão ligadinhos, né, na TV, a gente está assistindo TV, e 74%, também é um número bem alto, assistem, né, programas diariamente, todos os dias. Então, claro, né, a novela geralmente passa todos os dias, a gente acaba assistindo, a gente sempre para, nem que seja 5 minutinhos ali na frente da TV para ver uma notícia, ver uma novela, algum programa que a gente goste, né? Então, é um número bem alto, é bem expressivo. Essa pesquisa foi realizada em 2015 e os dados comprovam que a televisão é o meio de comunicação em massa mais acessível do século XX. Então, é incrível, né? Foi como eu falei, a evolução que teve. E essa pesquisa é um pouquinho antiga, né, de 2015, mas eu acredito que esses números talvez não tenham mudado, se talvez não tenham aumentado. E para finalizar, não podia faltar a nossa amada internet, né? A conexão virtual entre computador de qualquer parte do mundo, trocando informações a qualquer hora, que iniciou nos anos 60 com a internet,
favoreceu o surgimento de meios de comunicação ainda mais modernos, personalizados e inteligentes. Então a gente sabe, né, que a partir do momento da criação da internet, a partir do momento que a gente começou a utilizar a internet, muitas coisas mudaram e foi um boom nesse momento, né, de evolução. Hoje em dia, né, o que seria da gente basicamente sem internet? Como eu citei várias vezes, né, no vídeo, hoje em dia com o WhatsApp a gente consegue conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo, né, em qualquer lugar do país, do mundo, estando perto ou longe, e isso também é graças à internet, que se a gente tiver o WhatsApp, mas não tiver um Wi-Fi, um 4G, né, não tiver internet, aí já não funciona, aí o aplicativo já não vai servir para nada. Então, né, a internet hoje em dia é uma ferramenta incrível, né, a gente consegue mandar os e-mails, a gente consegue estar assistindo esse vídeo, né, graças à internet, a gente consegue ver vídeo no YouTube, consegue estudar, consegue ouvir música, assistir filme, ela é uma ferramenta essencial, né, a nossa geração mais jovem, provavelmente a gente não vai conseguir viver sem internet, né? Se um dia ela simplesmente sumir, a gente vai surtar, tenho certeza, né? O pessoal mais antigo ainda está se acostumando, né, com a internet, com toda essa evolução, que por mais que foi uma coisa que foi indo aos poucos, né, evoluindo aos poucos, as pessoas mais antigas ainda têm essa dificuldade de aceitação, né, de se acostumar com a internet. Mas ela é realmente incrível. Os dispositivos eletrônicos que possibilitam as trocas de mensagem de texto, áudio, vídeo e foto com uma ou mais, né, dezenas de pessoas, torna-se os meios de comunicação mais potencializados entre as invenções científicas modernas. Né? Então, ele, né, como eu falei, é uma ferramenta incrível. O WhatsApp sem internet não seria nada, mas juntando, né, a internet com o nosso WhatsApp, que eu estou usando que hoje em dia é a nossa maior ferramenta, né, ou melhor, talvez, ferramenta de comunicação, porque é extremamente rápido. Você manda um oi, já chega na hora para a pessoa. A gente tem a possibilidade de estar mandando áudio, vídeo, foto, então a gente consegue compartilhar basicamente tudo com qualquer pessoa em qualquer lugar. Né? Hoje em dia a gente, né, manda um áudio se precisa falar alguma coisa mais rápido ou explicar um pouquinho melhor do que escrever, acaba sendo mais rápido. Pessoas de mais idade que às vezes não sabem ler e escrever, ainda assim conseguem se comunicar por meio da ferramenta, porque é só segurar um botãozinho e mandar um áudio, então fica muito mais fácil. A gente consegue enviar foto de vários tipos, né? Manda foto de almoço, foto de parentes, faz vídeo, então é algo muito dinâmico, algo incrível que só é possível graças à internet, né, que foi evoluindo e trazendo muita melhoria, né, no nosso meio de comunicação. Relembrando, né, falando de novo da carta, antigamente demorava muito, então uma pessoa, por exemplo, querer conversar com o crush, não dava para só mandar um oi, já era a carta toda se declarando até chegar, até a pessoa responder, enviar e voltar. Já foi em um mês, trocou, né, três mensagens, 3 cartas, sendo que 3 mensagens a gente troca em menos de 1 minuto, né? Então, isso facilitou e mudou completamente a nossa forma de comunicação, né? Só fazendo meio que um comparativo com a carta, né? Que é o mais antigo meio de comunicação por forma escrita, e hoje em dia usando, né, o WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta que a gente mais usa, né? Hoje o mundo inteiro usa, e a gente consegue se comunicar, né, por meio, não só pela escrita, mas também é uma forma, né? Escrita é extremamente rápido, né? Extremamente rápido mesmo, principalmente quando a gente compara com a carta, sem contar que a gente tem a possibilidade, como eu já falei, de mandar áudio, vídeo e foto, que a carta a gente, né, até conseguiu colocar uma foto na carta, mas aí tinha que tirar foto, tinha que, não era nem imprimir naquela época, revelar, né? Revelar a foto e mandar, mas, por exemplo, já não daria para mandar um áudio, talvez não daria para mandar um vídeo, né? As coisas eram bem diferentes. Se fosse mandar um vídeo, ia ter que mandar aquelas fitas, né? Fita cassete, não sei se vocês já viram ou ouviram falar, ia ter que mandar uma fita cassete pelo correio para uma pessoa, talvez junto com a cartinha. E aí você conseguiria compartilhar um vídeo com uma pessoa. Mas mesmo assim, era algo muito complicado e hoje com alguns cliques a gente consegue fazer isso. Então é extremamente interessante. E, né, como eu já falei super bem da nossa internet, vamos entender um pouco mais, né, de como ela surgiu. A internet surgiu nos anos 60, na época da Guerra Fria, nos Estados Unidos. Então ela surgiu num período conturbado, né, de guerras, e ela tinha o intuito de conseguir ter vários computadores, né, compartilhar informações com vários computadores, porque se caso houvesse um bombardeio naquela determinada região, não perderiam todos os dados. Naquela época não existia a famosa nuvem, né, que hoje em dia a gente salva os arquivos na nuvem,
e tá tudo certo. Se perder no computador, a gente sabe que a gente consegue recuperar ele pela nuvem. Né? Então, o Departamento de Defesa americano pretendia criar uma rede de comunicação de computadores em pontos estratégicos, a intenção era descentralizar informações valiosas de forma que não fossem destruídas por um bombardeio, se estivessem localizadas em um único servidor. Foi basicamente, né, o que eu acabei de explicar para vocês. Surgiu então com essa intenção de conseguir compartilhar dados, informações importantes que não podiam ser perdidas, né, com mais de um computador em pontos estratégicos, porque, claro, eles tinham que ter essas informações, porém, se houvesse um bombardeio ou até mesmo acontecesse alguma coisa com o computador, seria perdido. Então, eles criaram, né, a internet com esse intuito, com essa ideia. Então, foi como eu falei, não foi uma invenção simplesmente de comunicar como a gente se comunica hoje, por entretenimento, ou por simplesmente bater um papo com um amigo, com um conhecido, com os familiares, né? Foi mais com essa intenção de conseguir salvar arquivos. Hoje em dia a gente evoluiu tanto, como eu comentei, né? A gente tem a nuvem que a gente consegue guardar fotos, arquivos, tudo que foi importante, a gente deixa ali na nuvem, e se acontecer alguma coisa com o celular, com o computador, de qualquer forma fica salvo ali na internet, na nuvem, e isso é graças à internet, né? Mas ela só começou a ficar popular na década de 90. Então, a internet surgiu ali na guerra nos anos 60, mas ela só ficou popular, né? O pessoal só começou a realmente utilizar, né? Começou a utilizar da forma que a gente utiliza hoje na década de 90. Então, demorou um tempo também para ela ser aderida, mas órgãos públicos e outras, né, empresas já utilizavam, mas ela foi se popularizando e ficando famosa ali na década de 90, tá bom? E as tipificações, né, dos meios de comunicação. Nós temos dois tipos, que é o individual e o de massa, e eu vou explicar os dois agora para vocês. Então, o meio de comunicação individual são aqueles que possibilitam as trocas comunicacionais entre duas pessoas ou entre grupos de amigos, colegas de trabalho ou de faculdade, né, e etc, entre outros. Por exemplo, o grupo da família, né? Todo mundo tem WhatsApp, tem um grupinho da família para conversar com os familiares, tem grupo de amigo, grupo de faculdade, grupo do curso e várias conversas, né? Você e mais alguma outra pessoa. Então, é assim que se caracteriza, né, a comunicação individual, que a gente fala individual, então pode ser você e mais uma pessoa, como também pode ser você e um pequeno grupo, né? A gente fala pequeno grupo porque não é um número tão grande assim quanto o de massa, tá? Quando a gente fala de, por exemplo, o grupo do WhatsApp, mesmo que tenham muitas pessoas, se eu não me engano, o WhatsApp hoje ainda libera entre 200 e 250 pessoas em um grupo. É bastante gente? Sim, é bastante gente. Mas comparando com a comunicação de massa, é um número muito pequenininho, tá bom? Comparando uma com a outra, tá? Nesse grupo estão a carta, o telefone, o e-mail, as mensagens instantâneas do WhatsApp, por exemplo, ou outro comunicador instantâneo, né, conectado com a internet. Que aí seria o nosso bate-papo do Facebook, do Instagram e bate-papos desse gênero que acho que também são que a gente ainda utiliza um pouco, né? Acho que depois do WhatsApp, e-mail a gente usa um pouco mais em quesito profissional, né? Mas até empresas hoje conversam, né, com candidatos por WhatsApp, então o e-mail já está ficando ultrapassado, a gente quase não usa mais o bate-papo de Facebook, do Instagram, acaba utilizando quando a gente reage a alguma foto que alguém postou em algum status ou coisa do gênero, mas é muito difícil. Ou quando, né, você chama a pessoa no Instagram, pelo bate-papo ou pelo Facebook, para pedir o número dela para chamar no WhatsApp. Né? Então, hoje em dia a gente utiliza bem menos. Carta é algo bem raro. Eu estava até pensando, ninguém usa mais carta. Aí eu não sei se vocês conhecem, né? Tem a religião de Testemunhas de Jeová. E aí, como teve esse período de pandemia, eles estão fazendo cartas e entregando para as pessoas. Então, basicamente, nos dias atuais, as únicas pessoas que estão, né, utilizando cartas são as Testemunhas de Jeová. Eu estou falando isso porque a minha avó é dessa religião, né? Ela é Testemunha de Jeová, e ela faz esse tipo de cartinha, e eu fiquei pensando, nossa, ninguém mais usa. E aí eu acabei, né, fazendo conteúdo, eu acabei lembrando que ela faz uma cartinha, claro que não é uma carta formal e não tem envio, não é como era antigamente, mas ela faz uma cartinha, como a gente, né, esteve nesse período de pandemia, não podia ter contato com as pessoas, e foi essa forma que eles tiveram de propagar,
né, a sua religião. Não é também, não seria seria ainda o meio de comunicação individual, porque são para algumas pessoas, não seria de massa, por mais que eles estão fazendo um trabalho super legal. Eu só falei porque eu realmente lembrei, né, que carta, tirando eles, acho que quase ninguém mais usa, é algo muito raro, algo de questão empresarial, comercial, mas nesse quesito, tá? E falando agora um pouquinho mais, né, do nosso foco, que é o meio de comunicação de massa. Então, qual é a diferença? São aqueles que possibilitam a difusão de informação a um grande número de pessoas. Por isso, o nome comunicação em massa, né? Comunicação de massa, comunicação em massa. É quando uma única pessoa consegue transmitir, né, informações, compartilhar informações com um número muito grande, né, um número exorbitante de pessoas. E a gente está falando bem mais do que o WhatsApp, que dá para criar um grupo de 250, por exemplo. A gente está citando, por exemplo, um comercial da Coca-Cola passando no domingo, né, na televisão. Aquilo ali atinge milhares e milhares de pessoas. Nem tenho noção, se a gente for falar da Globo, que é uma das redes provavelmente mais assistidas, né, com certeza tem um número muito grande de pessoas que assistem aos comerciais que passam ali na televisão. Então a gente está falando, quando a gente fala de massa, é pensando nisso, que são milhares de pessoas assistindo, né? E como temos também programas ao vivo, como eu comentei, né? Por exemplo, Copa do Mundo. Mesmo quem não gosta muito de futebol, a gente sempre acaba, né, entrando na vibe, assistindo, e geralmente esses jogos passam ao vivo. Então vamos supor, né, que teve ali o intervalo, e aí passa um comercial, né? Vai ter muita gente mesmo assistindo, porque acaba sendo uma programação que tem um grande número de pessoas assistindo. Então, se tem algum comercial ali específico, alguma propaganda, tem, com certeza, né, vai atingir muito mais pessoas do que, né, como a gente comentou, WhatsApp ou qualquer outro meio. Então, quando a gente fala de meio de comunicação em massa, é um número muito grande de pessoas, tá bom? E nesse grupo estão o jornal, o rádio, a televisão e os sites de notícia. Né? Então, eles também entram, que é uma forma de comunicar, né, um único emissor falando com milhares de pessoas, várias pessoas. E a televisão, como eu citei várias vezes, é um dos melhores meios de se comunicar com muitas pessoas, tá? Espero que tenha ficado claro. E chegando à nossa reta final, né, da nossa aula, a nossa conclusão. Então, a comunicação de massa tem a particularidade de atingir grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor, que foi basicamente o que eu acabei de explicar, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela quer propagar a sua marca, quer divulgar a sua marca, e ela coloca no horário mais assistido, não sei, né? Por exemplo, o BBB, eu acredito que bastante gente assista, e aí, ali no meio, coloca um comercial da Coca-Cola. Com certeza vai atingir um grande número de pessoas, porque vai ter bastante pessoas assistindo aquele determinado programa. O seu BBB, porque eu sei que bastante gente assiste, mas qualquer outro programa ou qualquer outra emissora, né, também é um meio de comunicação em massa e atinge muitas pessoas, tá? Ao longo dos anos, os meios de comunicação passaram por profundas mudanças que tornaram-se cada vez mais velozes na propagação das informações. Então, também foi como eu falei, né? Mesmo antes da internet, as pessoas, né, físicos e pesquisadores, tentavam melhorar e fazer que a informação chegasse mais rápido, né? E sempre lembrando, a carta demorava muito tempo. E aí depois inventaram o telégrafo, depois o telefone. Então, cada vez mais, mesmo antes da internet, as pessoas buscavam ter esse compartilhamento de informações o mais rápido possível, né? Hoje em dia até fico me perguntando, na época, por exemplo, da minha mãe ou dos nossos avós, como que conseguia marcar para sair? Porque hoje em dia, né, tudo é ali no WhatsApp, tô saindo de casa, a gente se encontra, cheguei, você chegou, onde você tá? E, né, por exemplo, na época da minha mãe, obviamente não existe o WhatsApp é uma ferramenta bem nova, ela tem menos de 10 anos, né, o nosso WhatsApp atualmente tem menos de 10 anos, e na juventude da minha mãe, ela não tinha, então era no máximo um telefone, então tinha que ser muito certeiro para marcar alguma coisa, não tinha, se desse errado no meio do caminho, não tinha como avisar, então eu imagino que era, né, pegava o telefone, oi amiga, a gente vai se encontrar em determinado local, né, marcava um ponto de encontro às 3 horas, e aí tinha que ser certinho, porque acho que isso acontecesse, porque hoje em dia às vezes olha, atrasei, o ônibus está demorando, vou demorar uns 15 minutinhos. Com o WhatsApp a gente consegue enviar, é muito rápido, é muito fácil. Né? Então, graças à tecnologia, graças a muitas pessoas que quiseram melhorar a comunicação, hoje a gente tem a comunicação que é hoje. E eu sempre faço essas reflexões porque eu acho interessante,
né, que as coisas mudaram de uma forma tão incrível e muitas vezes a gente não dá valor. A gente consegue, né, conversar, como eu já falei várias vezes, com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e é uma forma muito rápida, né? E antigamente não existia essa possibilidade e a tecnologia, a internet, né, evoluíram de uma forma muito significativa para a gente ter informação rápida, né, para ela se propagar de forma rápida. Se acontece qualquer problema em qualquer lugar do mundo, no mesmo dia provavelmente vai estar passando num jornal, mesmo que seja, né, de qualquer outro lugar que não seja no Brasil, a gente tem informação, geralmente já no mesmo dia está passando na televisão, a gente consegue encontrar no Instagram, no Facebook, na internet mesmo, ali em pesquisas do Google, né, nos jornais online, a gente consegue encontrar. Então, a informação que antes demorava dias, semanas, meses para chegar, hoje chega numa velocidade muito rápida. Claro que isso tem vantagens e desvantagens, mas no geral é muito bom a gente ter essa forma de comunicação extremamente rápida, tá? E temos dois tipos de meio de comunicação, que é, né, a comunicação de massa e individual, que foi o que eu acabei de explicar. Então, massa, né, só lembrar que é uma grande quantidade de pessoas, e individual, né, são duas pessoas ou um pequeno grupo, tá? Quando não é muita gente, também se caracteriza principalmente a questão de comunicação em massa, quando é um único emissor, né, falando com várias pessoas, aí lembrando, né, que é principalmente televisão, rádio, jornal e coisas desse tipo, que atingem bastante pessoas. Acho que até mesmo o YouTube hoje em dia pode ser considerado até que uma ferramenta, né, desse estilo. Quando a pessoa tem muitos seguidores, muitos inscritos, ela consegue também atingir, né, vários usuários, várias pessoas. Por isso que as pessoas que têm muitos inscritos e seguidores, marcas procuram para fazer o merchandising, né? Então, você está super famosinho ali no Instagram, no YouTube, quanto que você quer para divulgar minha marca, né? E aí tem todo esse processo, porque também é uma forma de atingir várias pessoas, tá? Espero que tenha ficado tudo muito claro. E agora, não pode faltar, né, as nossas perguntinhas para finalizar a nossa aula, que é para ver se vocês entenderam direitinho o conteúdo, se fixou o conhecimento, se errar, não tem problema, tá? Só ver, errei essa primeira questão. Vou voltar lá no comecinho do vídeo que fala dessa parte e vou ver de novo, ou vou procurar alguém falando sobre na internet, que aí é para saber o que você aprendeu melhor, o que você não aprendeu, e se você tiver acertado tudo, é um jeito também de reafirmar, né, os conhecimentos que a gente teve na aula, tá bom? Então, se quiser precisar, dá uma pause, né, dá um pause no vídeo, lê com calma, pega um papel, anota, né, coloca lá número 1, foi verdadeiro ou falsa, A, B ou C. E aí vai vendo o que acertou, o que errou, tá bom? Então, bora lá. Perguntinha número 1. Comunicação de massa se dá pela disseminação de informações pela mídia. Verdadeiro ou falso? Não vou nem demorar porque essa é muito fácil, né? Verdadeiro, então, a comunicação de massa se dá pelo compartilhamento de informações por meio da mídia, tá bom? Essa aqui a gente não tem muito segredo, mas era só para dar aquela recapitulada. Perguntinha número 2. Quais são as classificações dos meios de comunicação? Opção A, linguagem escrita, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem híbrida. Ou opção B, linguagem escrita, linguagem sonora, linguagem audiovisual e linguagem multimídia. Ou opção C, linguagem escrita, linguagem musical, linguagem fotográfica ou, né, linguagem multimídia. Essa também não tá difícil, mas se precisar pausa e ler de novo, né? Mas já passando para a nossa respostinha, a opção certa é a B, que é a linguagem escrita, sonora, audiovisual e multimídia, né? Que eu já tinha comentado, os nomes são bem característicos de cada linguagem, então fica mais fácil de lembrar, né? A escrita é tudo que for escrito, sonora é tudo que estiver ligado com som, audiovisual, né? Que tanto o áudio quanto a nossa visão, e multimídia, que é o que mistura de tudo um pouco. Tem um pouco da escrita, um pouco da sonora, um pouco da visual, por isso que se chama multimídia, tá? E as outras foi ali só para ser tudo linguagem, mas ficar um pouquinho diferente. Por isso coloquei verbal, não verbal, que a gente já viu isso em outra aula. E eu resolvi colocar também que falei, vai que confunde, alguém erra por falta de atenção. Então, para responder as nossas perguntinhas, tem que estar atentos, viu? Por isso que eu falo, se precisar, pausa e lê de novo, tá? Eu sou meio acelerada, acontece. Mas vamos lá, pergunta número 3. Ao longo dos anos, os meios de comunicação passaram por profundas mudanças que tornaram-se cada vez mais velozes na propagação das informações. E isso foi mediante ao desenvolvimento científico e tecnológico que começou na era da história contemporânea. Essa também não é difícil, então eu já vou passar. E é verdadeira, né?
Então, foi exatamente isso que foi acontecendo. Como eu já falei, ao longo dos anos, né, a informação foi ganhando mais velocidade no seu compartilhamento, que as pessoas tinham essa necessidade de se compartilhar mensagens e informações com mais eficiência, sendo mais rápido. Então, graças a, né, os meios científicos e a tecnologia, a gente conseguiu evoluir ao ponto que a gente está hoje, que eu nem vou me adentrar muito, que eu já falei bastante disso, porque a gente precisa valorizar essa comunicação tão rápida que a gente tem hoje, que há 20 anos atrás a gente não tinha essa forma tão rápida. Na verdade, há 10 anos atrás, né, já não existia o WhatsApp, que é a ferramenta que a gente mais usa, né, hoje em dia. Perguntinha número 4. Entre os gêneros textuais, A é o meio de comunicação mais antigo do mundo. Complete o espaço. Então, ali para a gente completar, qual que a gente vai ter que colocar? A opção A, correio, opção B, telégrafo ou opção C, carta. Essa também está bem fácil, então já vou passar, é a carta. Entre os meios textuais, a carta é o meio de comunicação mais antigo do mundo. Então, essa não estava difícil, né? Por todo o contexto, né? Que eu falei bastante que a carta é bem antiga. E também porque não encaixava os outros na frase, né? Se alguém pausou para ler, né? A correio não ia dar e a telégrafo também não. Então, a única coisa que estaria certo seria mesmo a carta. Mas aí eu coloquei de novo para a gente relembrar que ela é o meio mais antigo. Por mais que hoje em dia a gente não utiliza, foi uma forma muito utilizada por muito tempo e a mais antiga forma de comunicação que a gente tem, tá? Pergunta número 5. Onde e em qual ano surgiu o primeiro serviço de envio de documentos, né, tão conhecido como correio? Opção A, na Inglaterra, em 1840. Opção B, no Brasil, em 1860. Ou opção C, na França, em 1850. Essa vai depender um pouquinho mais da memória de vocês. A opção certa é a opção A, na Inglaterra, em 1840. Então, né, o envio de documentos também é algo bem antigo, que também ajudou a otimizar um pouquinho, né, a questão de entrega de documentos e de cartas, né, mas surgiu lá há bastante tempo atrás, em 1840. Que a gente fala correio, parece que é uma coisa mais recente, mais próxima da gente, né, mas correio já existe há bastante tempo, a gente utiliza bastante até hoje para envio de algumas cartas e principalmente documentos e coisas que a gente quer enviar, pacotes maiores e até recebimentos que a gente compra pela internet, muitos deles, né, chegam pelo correio. Claro que depende de onde você compra, mas muitos deles ainda chegam, né, pelo correio. Então a gente compra pela internet, recebe, né, o correio entrega na nossa residência. Então é algo que criaram e é fantástico até hoje. De qualquer forma, tem muita utilidade, tá? Pergunta número 6. O problema da longa espera por uma carta foi resolvido com o serviço do em 1835. Então, também é de completar o espaço. Aí, o que cabe ali seria a opção A, telefone, opção B, telégrafo ou opção C, correio. Se precisar parar, ler, ver qual que encaixa, que essa aqui já ficou mais difícil do que a primeira. Mas já passando, a opção certa é o telégrafo. Então, né, o problema da longa espera... Desculpa. O problema da longa espera por uma carta foi resolvido com o serviço do telégrafo. Então, depois da carta, o meio de comunicação um pouco mais rápido foi o telégrafo, que começou ali em 1835, tá bom? Telégrafo também é muito interessante, que eu não me aprofundei, mas quem tiver curiosidade, é um dos meios de comunicação que também é muito interessante. Então, ver vídeo no YouTube ou pesquisar mais alguma coisa se vocês acharam interessante. O telégrafo é um pouquinho mais diferente, né, dos outros, e é interessante dar mais uma pesquisada se vocês tiverem interesse, tá bom? Pergunta número 7. Graças ao telefone foi criado o telégrafo, um meio mais rápido e fácil de se comunicar. Verdadeiro ou falso? No caso, é falso, tá? Porque o telefone surgiu depois do telégrafo, então não foi por causa do telefone que criaram o telégrafo, mas que o nome é parecido, aqui foi meio que uma pegadinha para ver se vocês estavam espertos, tá? E também o telégrafo ele não era mais rápido e nem mais fácil do que o telefone, tá? O telefone surgiu depois do telégrafo e ele sim, a gente conseguia se comunicar com mais rapidez e também era uma forma bem mais fácil de ser utilizada, tá bom? Perguntinha número 8. No século XIX, foi um importante meio de comunicação de massa a serviço do entretenimento na vida das pessoas. Complete o espaço. Então, qual é a opção que caberia ali? Seria a opção A, rádio, opção B, telefone ou opção C, televisão. Essa também não está difícil. A resposta certa é o rádio, né? Então, no século XIX, o rádio foi um importante meio de comunicação de massa a serviço do entretenimento
né, na vida das pessoas. Que o rádio, acho que ele acabou ficando principalmente famoso pelas radionovelas, né? Que aí foi como eu falei, antes da televisão as pessoas não tinham programas televisivos para assistir, então só eram os programas de rádio que só tinham a questão sonora, então utilizava muito mais dava muito mais trabalho, acho que, de fazer, porque tinha que ser barulhos bem específicos. Na verdade, acho que não, talvez não seria mais trabalho, mas tinha uma elaboração maior, porque, por exemplo, se eles falassem de um cavalo, né, o príncipe encantado num cavalo, por exemplo, eles tinham que fazer a sonoplastia, né, fazer o barulho de um cavalo, mesmo não tendo um cavalo ali dentro do estúdio. Então, era um estúdio, né, geralmente não é muito grande, e aí com vários acessórios, eles faziam vários barulhos que iam remetendo a algumas coisas, né? Eu não sei como eles faziam, mas, por exemplo, né, o cavalo, eles faziam um barulhinho lá, né? Tinha algum equipamento, instrumento específico para fazer o barulho de cavalo e as pessoas entenderem que estavam falando, né, do cavalo e conseguir ouvir o barulho. Então, utilizava também muito da imaginação dos telespectadores. E é também uma ferramenta muito incrível. Acho que hoje em dia a gente não ia conseguir só ter radionovela. A gente já acostumou muito com a televisão e seria, acho que, difícil para a gente que já está acostumado a ver a TV com cores e imagens super bonito, né? Mas bora para a próxima pergunta. Pergunta número 9. Segundo a pesquisa do PBM, feita em 2015, qual é o meio de comunicação em massa mais acessível do século XX? Né? Então, opção A, rádio, opção B, telefone, ou opção C, televisão. Esse também não vai enrolar muito, porque vocês com certeza gravaram que a televisão, né, é um dos meios mais utilizados e mais acessíveis. Né? Foi feito ali em 2015, não é um estudo tão recente, mas eu acredito que isso não tenha mudado, porque foi como eu falei, né? Muitas pessoas gostam e assistem a televisão, tá? E aí a nossa pergunta número 10 está um pouquinho relacionada com a pergunta número 9. O que significa a sigla PBM? Né? Opção A, Pesquisa Brasileira Mundial. Opção B, Pesquisa Brasileira de Mídia. Ou opção C, Pesquisa Benéfica de Mídia. Essa também não vou demorar muito, já vou passar. A opção correta é Pesquisa Brasileira de Mídia, né? Nossa opção B. Que eu só quis trazer, como eu perguntava ali, né? E coloquei esses outros nomes para ver se confundia vocês, se vocês estavam ligadinhos. Então, né, a gente tem uma pesquisa brasileira, então é só feita aqui no Brasil, referente à mídia, que foi o que eu estava falando na pergunta anterior, né? Que em 2015 fizeram aquela pesquisa e mais de 95% dos brasileiros têm acesso e assistem a TV e mais de 70% assistem todos os dias. Então, é um número bem alto, né? Então, foi por isso que foi considerado um dos meios mais utilizados, né? Mais acessíveis, que a população em massa consegue assistir. Acho que é por isso também que eu acabei trazendo exemplos de comerciais, aí falei bastante da Coca-Cola ou qualquer outro comercial, né? Que a gente sempre está vendo vários comerciais ali na TV. Então, é um ótimo meio de comunicação com a gente, né? Com a massa no geral. Perguntinha número 11. A internet surgiu nos anos 60, na época da Guerra Fria nos Estados Unidos, mas ela só começou a ficar popular na década de, aí, opção A, 70, opção B, 80, opção C, 90. Essa também não precisa demorar muito, acho que vocês lembram. E foi na década de 90, né, nos anos 90, que a internet, né, teve o seu boom, ganhou a sua popularidade. Mesmo ela sendo criada nos anos 60, demorou um pouquinho de tempo até ela se popularizar, né, e ser utilizada por todo mundo. E foi como eu falei, hoje em dia a gente não vive, né, sem a nossa querida internet. Perguntinha número 12.